Meus queridos irmãos, nos reunimos hoje para meditarmos este Santo Evangelho que nos é proposto pela liturgia da Santa Igreja. O Evangelho desse dia 23 de fevereiro de 2022, sétima semana do Tempo Comum, no qual comemoramos hoje a festa de São Policarpo, bispo e mártir. Queremos então rezar juntos, pedir o Espírito Santo e a presença de Nossa Mãe Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos, este santo é bastante importante para a Igreja. São Policarpo viveu no início aí do nosso século, melhor, do século I, século I, segundo. Quem fala dele é o bispo Santo Inácio de Antioquia, fala de São Policarpo de Esmirna, que o acolheu em sua casa enquanto ele passava por aquele local. Ele foi discípulo dos apóstolos e familiar de muitos que viram o Senhor, enviado pelos próprios apóstolos como bispo da igreja de Esmirna. Quem fala isso sobre ele é Santo Irineu, por volta do ano 190. Hospedou também Santo Inácio, como dissemos, quando passou ali por Roma, para ir a Roma. Então este grande bispo Policarpo é também dito por Santo Inácio como o bom pastor da fé inabalável, o forte atleta em defesa da causa de Cristo. Fez da sua vida uma missa, se ofereceu ele mesmo em sacrifício na fogueira, ali se oferecendo para o Senhor, para a glória de Deus Pai, por meio do Pontífice Cristo Jesus, em união com o Espírito Santo. A oração coleta deste dia, a oração da missa, vai dizer: ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. De fato, este grande homem participou do cálice de Cristo, fez então da sua vida uma santa missa. A primeira leitura de hoje, continuamos o livro, a carta de São Tiago, no capítulo 4, versículos de 13 a 17. E São Tiago vai dizer que venha a ser, afinal, a vossa vida. A nossa vida não consiste nos lucros, a nossa vida não consiste nos poderes neste mundo, mas a nossa vida consiste em fazer a vontade de Deus. Em vez disso, São Tiago vai dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Precisamos então seguir o Senhor, deixar que Ele seja a nossa riqueza. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vai dizer então o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de São Mateus começam assim, e o Salmo 48 tem também este refrão no dia de hoje. Meditemos também este salmo que pede que coloquemos nossa confiança no Senhor. Ouve isto, todos os povos, dai ouvidos, habitantes, todos do mundo, gente do povo, homens de condição, ricos e indigentes, todos juntos. Porque vou temer nos dias maus, quando a maldade me persegue e envolve? Eles confiam na sua fortuna e se gloriam de sua imensa riqueza. Mas o homem não pode comprar o seu resgate, nem pagar a Deus o seu preço. O resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente
para o homem sobreviver, sem nunca ver a cova. Ora, ele vê os sábios morrerem e o imbecil perecer como o insensato, deixando sua riqueza para outros. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Santo Evangelho de hoje, irmãos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40, poucos versículos, mas que trazem uma imensa lição a nós, um imenso ensino de tolerância com aquilo que é bom, mesmo o bom, o bem que não está em nós, na nossa casa, na nossa igreja. Jesus ensina este provérbio. Jesus, como novo Moisés, coloca a lei e também como a sabedoria encarnada de Deus, vai deixar para nós a sua riqueza de sabedoria espiritual. Nós, então, recebemos dele esse provérbio que vai dizer: quem não é contra nós está a nosso favor. O episódio é de alguns homens que começaram a expulsar demônios em nome de Jesus. O apóstolo São João, o evangelista, vai chegar até Jesus e diz que vimos alguém que não nos segue, expulsando os demônios em seu nome. E o impedimos, porque não nos seguia. Nós vemos aqui então São João, ele tem esse aspecto impulsivo, pelo menos enquanto é jovem. Depois sabemos da mudança também da vida de São João, como a serenidade chega também, a mansidão chega ao seu coração. Mas se lembram também, irmãos, alguns episódios atrás no Evangelho em que os apóstolos mesmos, aqueles que haviam ficado na planície, enquanto Jesus subiu a montanha da transfiguração, com Pedro, Tiago e João, quando Jesus desce, ele os encontra então numa controvérsia que não haviam conseguido expulsar demônios. E Jesus os orienta que é preciso rezar. Alguns demônios só com oração. Quer dizer que não é com a nossa força. Nós dizíamos, será que os apóstolos não queriam expulsar os demônios pelo seu próprio nome, com o seu próprio poder? Mas Jesus vai orientá-los então que é preciso expulsar em nome de Jesus. É Jesus quem expulsa os demônios. E alguns episódios mais para frente, como hoje, então, depois da predição da paixão, da segunda predição da paixão, que Jesus vai dizer, seria o evangelho de ontem, da terça-feira, que foi substituído pela festa da cátedra de São Pedro. Mas este evangelho, então, de hoje vai mostrar outros que fazem aquilo que Jesus mandou. Eles fazem exatamente como Jesus disse. Expulsam demônios em nome de Jesus. E o Senhor Jesus não os repreende, ao contrário, ele apoia esse tipo de atitude porque é Jesus mesmo quem manda no mal, é Jesus quem tem o poder. E se esses homens reconhecem isso, eles fazem o bem. Nós também não podemos repreender aqueles que fazem o bem, mesmo que eles não sejam dos nossos, mesmo que não sejam discípulos de Jesus, nem que sejam católicos, mas se fazem o bem, que assim continuem fazendo. Eles estão então ao nosso favor. Nós não precisamos que todos sejam iguaizinhos a nós. Claro que Jesus quer o evangelho anunciado integralmente a toda criatura, mas ora, quem expulsa o mal está também fazendo o bem. Fiquemos então com a palavra do Senhor e reforçado o seu ensinamento de que é preciso expulsar demônios em nome de Jesus. Nós nos colocamos inteiramente à disposição da vontade do Senhor, como nos diz São Tiago, se assim Deus o quer, que assim seja. Nós vos louvamos, Senhor, e pedimos a intercessão de São Policarpo de Esmirna,
para que possamos chegar a fazer a vossa vontade em todas as coisas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. São Policarpo, rogai por nós.